Pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana e hoje vou estar trazendo o primeiro vídeo de SQL aqui no canal da Dev. Nós vamos lançar uma playlist de SQL, então se você tem interesse em aprender ou é a primeira vez que você vai ter contato com SQL, acesse os próximos vídeos, a gente vai partir desde o básico e indo se aprofundando a cada vídeo. A ideia de hoje é a gente então começar com a introdução de SQL, então a gente vai falar um pouco aqui o que é o SQL, por que aprender. E se caso você queira ver mais coisas, você pode ir assistindo os próximos vídeos. Então, vamos começar? E antes de a gente falar de SQL, não tem como entrar na linguagem de fato sem primeiro saber um pouco o que é banco de dados. Eu sei que é um pouco intuitivo definir banco de dados, mas eu trouxe uma definição mais clara e objetiva aqui do que é esse banco de dados e porque a gente deve saber o que são os bancos de dados, até porque nós estamos aprendendo uma linguagem que depende da existência de um banco. Então, o banco de dados é como uma coletânea de dados, onde é possível recolher, armazenar e promover o acesso facilitado às informações de consultas dos dados. Então, hoje em dia, geramos muitos dados e precisamos ter algum lugar para guardar e, posteriormente, a gente voltar e conseguir manipular esses dados, porque não adianta nada você tem muitos dados, mas no final você não conseguir acessá-los e acabar perdendo. Então você gera esses dados, captura esses dados, guarda ele em algum lugar e no final manipula para você poder transformar informações e assim tomar uma decisão. Então, ele serve como um repositório centralizado de informações que podem ser facilmente acessadas, gerenciadas e atualizadas. Então, é como se fosse um espaço e você pode ir armazenando esses dados para posteriormente checar, enfim. E um dado que eu trouxe aqui é que em 2020 a gente, a humanidade produziu cerca de 59 trilhões de gigabytes de dados, então, ou seja, é um número bem grande, a gente não consegue nem ter muita noção. E aí que surge a importância de você ter esse lugar para você conseguir guardar parte desses dados, porque muitos deles são muito úteis, e principalmente quando você pensa em empresas que constantemente precisam estar analisando dados de clientes, principalmente. Então, ter um lugar para guardar e poder manipular no final é muito importante. Agora que a gente entendeu um pouco melhor o que são bancos de dados, a gente pode entrar no foco principal da aula, que é o que é SQL. SQL é uma linguagem de programação usada para gerenciar, manipular e consultar bancos de dados relacionais. Então, assim como outras linguagens, o SQL vai ter suas particularidades, vai ter seu código, suas funções, e aí, conforme o tempo, você vai aprendendo aquelas que são mais importantes para manipular um banco, ou seja, atualizar um dado, ou excluir um dado, ou adicionar uma coluna. Então, com esses códigos que são próprios dessa linguagem, você consegue ir trabalhando conforme é necessário. Outra informação que eu trouxe aqui é que ele utiliza o modelo de banco de dados relacionais. Com o longo do tempo, esses bancos de dados ele tiveram uma série de evoluções e hoje a linguagem SQL usa esse modelo de bancos de dados relacionais. Mas o que é esse modelo? Esse modelo basicamente esses bancos de dados eles vão ter estruturas de tabelas, então você vai ter colunas e linhas, e aí você vai preenchendo com suas variáveis. Segundo, ele permite que sejam criadas relações entre elas. Como assim? Vamos pensar no caso de uma empresa. Uma empresa provavelmente ela tem diversas tabelas, e ela não pode ter tabelas sem relações uma com a outra, ou seja, se ela tem uma tabela de clientes e uma tabela de vendas, é muito mais rico se ela conseguir de alguma forma unir essas duas tabelas e conseguir chegar em algum resultado útil. Então, vou dar um exemplo, deixar menos abstrato. Uma empresa ela tem tabelas de funcionários, de clientes, de produtos, e ela quer descobrir o faturamento total de um cliente. O problema é que na tabela de clientes dessa empresa, ela só tem informações básicas, como onde ele mora, o nome desse cliente e o produto que ele comprou, coisas mais relacionadas a características do cliente, não do produto.
Só que esse cliente, ele vai ter um ID, que é um código, porque pensa assim, uma empresa pode ter uma tabela de clientes, pode ter milhares de clientes, então é muito provável que tenha nomes repetidos. Então, ela dá um código para cada cliente, que é um código que não vai ser repetido. E ela também tem uma tabela de produtos, então nessa tabela você vai ter informações do tamanho do produto, do preço do produto, suas características. Então, caso a empresa quisesse descobrir quanto um cliente gastou comprando um determinado produto, vocês concordam comigo que ela não conseguiria fazer olhando apenas a tabela de clientes ou olhando apenas a tabela de produtos, porque ela não sabe necessariamente qual cliente comprou o produto, porque as informações estão em locais diferentes. Então, esse modelo de banco das relações permite que você crie uma relação entre essas duas tabelas e usando o ID do cliente que vai ter que ela vai ter, ela consegue no final descobrir qual é o faturamento total desse cliente unindo essas duas tabelas, que separadas não vai dizer muita coisa, mas se você juntar, você pode chegar em algum resultado que a empresa precise, como no nosso caso, descobrir qual é o faturamento de X clientes. Então, esse modelo de banco de dados relacional permite que a gente faça esse tipo de consulta mais elaborada unindo mais de uma tabela. Okay? Seguindo em frente, eu vou falar um pouco agora dos programas que você pode utilizar quando quer fazer códigos em SQL. Então aqui eu trouxe 3, que são alguns mais utilizados, que é o MySQL, o PostgreSQL e o SQL da Microsoft. Nos próximos vídeos aqui no canal a gente vai estar utilizando o PostgreSQL. Eu vou mostrar mais pra frente que eles têm sim coisas diferentes, mas no geral quando você entende a lógica do SQL, alguns códigos são bem parecidos. Então, algumas operações que vocês podem fazer utilizando essa linguagem nos bancos de dados é essas aqui. Então, você consegue fazer consulta, então você tem um banco de dados muito grande e uma empresa, por exemplo, ela tem uma tabela só de vendas e ela quer filtrar só filtrar por sexo masculino. Então ela consegue fazer esse tipo de consulta olhando apenas para seus clientes homens. Inserção de dados, então uma empresa provavelmente todo ano ela tem novos produtos, então ela pode inserir esses dados nesses bancos, atualização de dados também. É muito importante que constantemente você está atualizando esses bancos, porque novos dados todo dia podem acabar sendo gerados, então você tem que colocar eles lá. Exclusão de dados, então uma empresa ela tem um banco de dados só para os seus funcionários, então em um ano ela tem X e outro ano ela tem X menos 1, então ela tem que atualizar esses funcionários que saem, excluindo esses dados, e consultas complexas, que foi aqui no ponto que eu disse entre unir duas tabelas. Quando você une mais de uma tabela e consegue chegar em uma variável totalmente nova, como no nosso caso foi o faturamento total, você está fazendo nada mais do que uma consulta complexa ao utilizar mais de uma tabela. E vou falar um pouco agora de aplicabilidade. Aqui eu trouxe carreira profissional, eu vou mostrar mais pra frente que hoje em dia cada vez mais as empresas estão pedindo SQL, alguns não pedem mais como um diferencial, alguns pedem mais como um requisito, então você tem que saber pelo menos o básico dessa linguagem, dependendo da vaga que você vai trabalhar, e principalmente se for lidar com dados, muito provavelmente que SQL vai ser pedido como requisito. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas vagas. Aqui na Amazon, para uma vaga de analista financeiro, percebe que não tem dados no nome da vaga, mas aqui embaixo pede, né, que você saiba SQL avançado. Outra vaga que eu trouxe aqui foi do Banco Safra, então percebe que ele também pede SQL não como um diferencial, mas como requisito. Trouxe uma vaga ali também de analista no PicPay também, que ele pede SQL, e aqui uma vaga no mercado financeiro,
que também pede conhecimento de banco de dados e linguagens SQL. Ele percebe que não necessariamente vagas mais relacionadas com dados, então analista de dados, vão pedir SQL. Outras vagas de financeiro, marketing, pode pedir que você tenha algum conhecimento de SQL, porque é importante. Se você tiver um banco de dados, você souber manipular. Então, para a gente ir finalizando, eu vou trazer só duas imagens aqui de dois programas para vocês perceberem algumas similaridades entre eles. Então, aqui eu trouxe o MySQL e aqui eu posso ver. Então, logo de cara, você consegue ver algumas coisas bem parecidas. Aqui em cima, geralmente é onde você vai escrever o seu código. Então, aqui tem esse select, que é uma função, e aqui em cima também tem outra, aqui no PostGrid. Então, na parte de cima, você vai escrevendo os seus códigos. Na parte de baixo, geralmente é onde você consegue visualizar sua tabela. Então, aqui no formato que eu falei, de linha e coluna. E percebe também que as duas têm esse select. Então, como eu disse, mesmo que você utilize um programa diferente, algumas coisas do SQL são meio que universal, então não vai mudar. São códigos que você vai guardar e vai usar tanto em um programa quanto em outro programa. Então, se você entender bem a lógica e guardar alguns códigos mais fundamentais, você não precisa se preocupar em aprender tudo de SQL, aprender tudo de PostGrid. Algumas coisas você vai pegando conforme vai usando, mas é importante você ter com você mesmo alguns códigos que podem ser utilizados tanto em um quanto no outro, e não ficar meio que preocupado, agora eu sei tudo de SQL, MySQL, agora eu tenho que ver tudo de PostGrid. Não é assim, ok? E vou finalizando por aqui. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Nos próximos dias vamos lançar mais vídeos de SQL, então sugiro que você assista os próximos vídeos, caso você queira se aprofundar um pouco mais. Se você gostou, deixe seu like. Acompanhe nas redes sociais, a gente posta bastante coisas de programação, não de SQL, mas como de outros. E eu vou me despedindo por aqui. A gente se vê numa próxima. E é isso. Tchau, tchau.